ia fazer hoje, né? Talvez você saia daqui sem se lembrar de datas. Não tem problema. Vocês viram quanto eu sou ruim para data. Eu decoro da esposa, do aniversário, essas coisas eu decoro porque é risco de vida, né? Risco de morte, né? Você pode sair daqui sem decorar nome nenhum. Mas hoje, nesse nosso primeiro encontro, nós queríamos que você entendesse quem você é. E agora eu queria pegar nesses minutinhos que faltam aqui e pedir muita atenção de vocês. Olhem para mim agora. Todo mundo. Vocês perceberam que a gente começou lá atrás? Quando a gente falou sobre o povo remanescente, vocês perceberam sobre quem que a gente estava querendo falar? Deus cria Adão e Eva. E ele começa a ter o seu povo que guarda a sua vontade. Ele teve pessoa, teve ou não teve? Depois de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, quem foram? Quem foram? Os filhos de Adão e Eva. Caim e Abel. E um tira a vida do outro. E Deus levanta mais um filho. Qual foi esse, o terceiro filho que a Bíblia relata? Sete. Que fez a vontade de Deus, que foi um homem segundo a vontade de Deus. E depois esse processo continua. Com Noé, com Abraão. Depois desse período, desses primeiros seres ali até esse momento de Abraão, Deus levanta juízes para coordenar o seu povo. Depois dos juízes vem o período dos reis. Depois os profetas. Vocês perceberam que é o histórico bíblico? Deus sempre teve um povo que guardou a sua vontade, que fez a sua vontade. Esse povo é remanescente lá no Antigo Testamento, começou lá no Éden, mesmo o pecado vindo, Deus, vamos lá gente, vamos voltar, volta para a aliança, vem para cá. Não foi assim? Então Deus levantou juiz. Vocês lembram algum juiz? Me lembrem algum juiz? Jefté, aquele que fez o voto de Jefté, né? A gente tem duas opções aí nessa situação que aconteceu. Quem mais? Oi? Ele foi um profeta, né? Vocês lembram de um juiz chamado Sansão? Lembram? Gideão? E veio então o processo de Saul ser escolhido rei. Vocês lembram de algum rei? Quem foi? Saul primeiro, Davi, Salomão. Depois o povo de Israel se divide em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. E tem um estranho relacionamento. O povo se esquece de Deus, vai para a Babilônia, sai da Babilônia, reconstrói Jerusalém. Aí inicia o processo da preparação para a vinda do Messias. Deus não manda profeta, até que vem João Batista. Aí João Batista prepara o caminho para o Salvador. Aí vem Jesus. E a Nil falou que é o remanescente verdadeiro. E Jesus estabelece a igreja, a primeira igreja, a igreja dos apóstolos. Aí você se lembra que a gente estuda em Apocalipse as 7 igrejas? Começa nesse período depois disso, depois de Jesus, vem as 7 igrejas então. Começa o período dessas 7 igrejas. E chegando perto das últimas igrejas, nós temos o nascimento da igreja adventista. Então a gente vem desde o jardim do Éden, depois que o ser humano perde, né, Adão e Eva perdem um jardim, em Deus tentando manter sua verdade através de pessoas. E no Novo Testamento também. E depois do pessoal do Novo Testamento, ele continua fazendo isso através de pessoas históricas. A gente falou aqui sobre Martim Lutero. Vocês percebem como Deus usou esse homem? Foi muito interessante o William falar que Guilherme Miller, ele morreu sem ser adventista. E o pessoal fala que a igreja adventista que passou por desapontamento, mas vocês sabiam qual que é o maior argumento? Não existia igreja adventista ainda. No desapontamento não tinha igreja adventista, gente. Eles eram da mesma denominação de origem. Então vocês podem falar que era batista, que era metodista. Aí você pode falar, mas adventista não. Vocês entendem, gente? Eles não queriam fundar uma outra igreja, mas eles então têm a necessidade de resgatar as verdades, e aqui as coisas que o irmão Tivir colocou, resgatar aquilo que era importante. E também teve uma parte onde foi falado aqui sobre nós hoje, sobre a igreja do Portão. Quem apresentou para você o evangelho? Está do teu lado? Olha para essa pessoa. Olha para essa pessoa que te apresentou o evangelho. De verdade, pode olhar, gente, é para olhar mesmo. Olha mesmo. Olha para essa pessoa que pelo menos foi um instrumento que Deus utilizou.
Você entendeu que a mensagem começou lá atrás e Deus manteve alguém firme para que ela chegasse até você? Você entendeu isso? Deus manteve a mensagem firme para que ela chegasse até você. A Ana, o João, a Vitória, a Isa, todos vocês, gente. Deus manteve a verdade firme em alguém para que chegasse até você. E você está aqui hoje porque alguém continuou firme. Nete, alguém apresentou para você. Por mais que ela não esteja hoje aqui, foi assim. E Efraim, no seu caso foram muitas pessoas. Não uma só, não foi só a Nélia. E de alguma maneira Deus apresentou a verdade dele de alguma maneira, de várias formas diferentes. Vocês entendem, gente, que Deus usou esse processo, essa linha do tempo para chegar até você? Por isso que hoje, nós queríamos trabalhar com o quem sou eu. Vocês entenderam por que nós começamos com quem sou eu, com a dinâmica aqui? Porque nós queremos começar na Bíblia, quem sou eu, de personagens bíblicos. E depois o William veio aqui de novo falar sobre o quem sou eu de novo com personagens bíblicos. E na terceira parte que ele chegou aqui, o quem sou eu já não era mais personagens bíblicos, quem eram? Nós queremos que vocês entendam que vocês são parte desse povo remanescente que continua firme. Vocês não são só membros de igreja, vocês são parte do povo remanescente, a igreja adventista, do povo remanescente. E Deus tem um propósito para a vida de vocês. Abra sua Bíblia um pouquinho, preciso que você abra, mesmo que seja no celular. No início do livro de Lucas. Eu acho que agora as coisas foram encaixando, né? Se você não decorar os nomes, gente, não tem problema nenhum. Se você não decorar o organograma, que é de igreja, associação, união, divisão, porque a divisão, na verdade, a divisão sul-americana é um braço da associação geral, faz parte da associação geral, né? Não tem problema. Você não precisa decorar isso. Mas você tem que entender que você é parte do povo remanescente. Se você não decorar o nome de Zwinglio, John Wycliffe, ou de tantas outras pessoas, não tem problema. Mas você tem que entender que você é parte do povo remanescente. Tá bom? Se você nunca tinha ouvido falar de Zorobabel, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Aliás, eu vou muito mal nessas brincadeiras. Nunca acerto. Não tem problema. Mas você precisa entender que você é parte do povo remanescente. Deus tem um propósito para a tua vida. Lucas 1 conta a história de um cidadão. Vamos lá? Versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo para quem? Zacarias. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Agora presta muita atenção. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. De quem que o texto está falando? De quem? Oi? É de uma pessoa, mas quero saber o nome dessa pessoa. O nome está dito ali, né? Foi dito. João, só não foi dito o outro processo, que não é bem um sobrenome, né? É mais uma indicação de quem ele era. João Batista. Vocês perceberam o que o texto fala sobre João Batista? Me ajudem, o que o texto fala sobre João Batista? O que fala sobre João? Oi? Grande diante do Senhor. Gente, ele não tinha nascido. Ó, esse homem aqui vai ser grande diante do Senhor. Depois a Bíblia fala que nenhum nascido de mulher foi tão grande quanto João Batista, né? Gente, Elias viu o fogo descer do céu. Moisés viu não só as pragas, o mar se abrindo. Quantos outros viram coisas miraculosas? Mas o texto diz que João Batista foi maior do que eles. Por quê? Qual era a missão de João Batista? O texto está dizendo, vocês precisam me ajudar. Converter. Gente, presta atenção. Se eu chegasse para vocês hoje, na igreja, hoje de manhã, e dissesse assim, vocês precisam se converter, igreja do Portão, o que você acha que o povo faria comigo? Eu já fiz isso numa igreja. O povo ficou bravo comigo. Não deu certo. Essa era a mensagem de João Batista.
Que mais? Ele tinha que converter o povo de Israel para voltar para o caminho certo. Que mais? Tem mais coisas aí sobre ele. Oi? Foi comparado com Jesus. O que o texto diz? Tem um detalhe que vocês não lembraram ainda. Cheio do Espírito Santo. Tem um detalhezinho aí que falta. Habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista foi chamado para treinar o povo de Israel, que deveria ter esperado Jesus, não esperou Jesus, e ele disse assim, eu vim preparar vocês. Um povo bem disposto. Ele tinha que... Exatamente. Gente, ele tinha que preparar um povo que não queria ser preparado. Vocês gostariam de ter a mesma missão de João Batista? Eu não queria. É muito difícil. Ele chamou gente de raça de víboras. Gente, ele era muito profeta mesmo. Ele foi duro mesmo, mas ele preparou. Eu gosto muito dessa palavra habilitar, eu já falei isso na igreja. Vocês conhecem o que é carteira de habilitação? O Rafael conhece também? A Laura conhece carteira de habilitação? Conhece? Gi, conhece? Carteira de habilitação? Para que serve a carteira de habilitação? O João não vê a hora, né? Para dirigir. E quando você vai receber a carteira de habilitação, antes você faz 2 treinamentos. Aprender a dirigir, a prática. E tem um outro. O teórico. Tem o... Acho que aquele lá é... Bom, tá bom. Acho que é psicotécnico o nome, se eu não me engano, né? Psicotécnico, beleza. Mas esse ainda está fora. Tem o teórico e o prático. Então você passa na teoria e depois você tem que passar na prática. Aí entregam para você dizendo assim, agora você está habilitado. João Batista tinha a mesma função. Ele tinha que dar uma teoria para o povo voltar às profecias, mas ele tinha que dar a prática também. E João Batista fez isso. Sabe qual era o propósito específico de Deus para João Batista? Preparar o caminho de Jesus. Ele cumpriu o propósito para qual ele foi criado, que ele nasceu? Pensa comigo agora aqui, ó. Qual era o propósito de Deus com Moisés? Moisés. Por que Deus chamou Moisés? Foi tirado das águas e precisava libertar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Ótimo. Esse era o propósito. Era para libertar qualquer povo? Para qualquer lugar? Não, tinha um motivo. Paulo, qual era o motivo de Deus ter criado e chamado Paulo para o ministério? Gentios. Por que gentios? Porque os judeus não falavam com os gentios, eles não pregavam para os gentios. Não foi só Paulo que foi levantado, mas o principal é Paulo para pregar para os gentios. Jesus teve o seu ministério para pregar para os gentios? Não. Não que ele não pregou. Mas quando a gente vê a profecia de Daniel, a gente entende que o foco dele era judeus. A última chance de arrependimento para o povo judeu. Gente, vocês percebem que Deus ele tem um objetivo geral, que é salvar a humanidade, mas que dentro desse objetivo geral, ele tem objetivos específicos que usa você e usou personagens que são declarados na Bíblia para uma missão. Então, gente, isso significa que assim como ele usou aqueles que foram relatados na Bíblia, ele quer usar você para um propósito específico. Gente, vocês acham que Deus pode usar vocês? Entendam a brincadeira. É mais fácil usar uma mula ou nós? O que vocês acham? Ele usou a mula? Ele pode nos usar? Você acha que Deus prefere usar a mula ou nós? Ou nos usar? Não. Vamos lá. Tem gente que acha que é a mula. Você acha que Deus prefere usar você, ou você é mais específico, ou a mula? A mula? Ainda? Vamos lá. A mula ou você? Você acha que ele tem poder para usar você? Tem certeza? Mas por que tem gente que fala que ele não, que parece que eu não vou conseguir, que eu não sei fazer? Às vezes a mula obedece mais do que a gente, né? Vocês entendem, gente? Você foi chamado para Deus para um propósito. Você entende por que Deus te chamou? Não. Tá certo. Ainda não deu tempo. Ainda não deu, gente. Eu sou adventista desde 2000.
e hoje é 2022. 22 anos. Eu entendi o objetivo que Deus tinha para a minha vida, não quando eu cursei teologia. Eu ainda não entendia. Eu entendi há 5 anos atrás. E eu não vou contar para vocês. E eu vou dizer mais. Eu não tenho como descobrir qual que é o propósito de Deus para a vida de vocês. Porque se eu tivesse, eu estaria errado. Porque o propósito é para a tua vida. E Deus colocou características em vocês, não foi em mim. Melene, Ele colocou em você. Não colocou no João as mesmas. Agora pensa assim, ó. Onde você mora? Todos aqui moramos no mesmo bairro? Porque em Curitiba a gente fala assim, eu moro no SIC. A pessoa fica assustada que eu moro no SIC. Aí depende da pessoa, eu falo assim, eu moro no SIC. Às vezes eu falo assim, Neoville, que daí fica mais chique, né? Neoville. Dependendo da pessoa, eu falo assim, é no SIC. E dependendo da pessoa, eu falo assim, minha esposa é de Carapicuíba. Você vai entender, né? Carapicuíba está no jornal, gente, todo dia. Eu falo assim, minha esposa é de Carapicuíba, cuidado comigo. Vocês estão entendendo? Qual é a sua profissão? Ou o que você estuda? Onde você estuda? O que você gosta de fazer? Pensa comigo. Nós não temos um ministério para surdos aqui na nossa igreja? Você consegue falar para surdos? Vocês não conseguem? Oi. Feliz sábado. Vocês não conseguem, gente? Ah, então pera lá. Então nós temos pessoas que podem falar para esse público? Temos ou não temos? Melene, se eu falar crioulo, francês, você vai me entender? E se eu não consigo falar? Jorabe, quem que vai pregar para o povo haitiano aqui no Brasil? Você entende? Gente, Deus colocou características em vocês que ninguém mais tem. Tem gente que canta, Deise. E tem gente que tenta. E hoje o Emanuel, né? O Emanuel, em vez de cantar com o Chama Kids, ele estava tocando bateria, né? Eu falei, ficou claro, eu não quero cantar, eu quero tocar. Ninguém da minha casa era música, gente. Ninguém. Eu participava de um conjunto porque tinha um dó de mim. Falava assim, só ele que não vai participar. Eu já cantei em quarteto, já cantei em grupo, já cantei em coral. Não canto mais nada. Vocês entendem, gente, que cada um tem suas características? Todos vocês conseguem mexer nesse negócio aqui para poder gravar um vídeo de uma maneira simples, mas tem gente que não. Tem gente que vai fazer uma imagem. Vocês entendem, gente? Tem gente que tem as suas características. Quais são as suas características? Você não tem que fazer as coisas iguais aos outros. Deus precisa de você, especificamente de você. Você está entendendo? Deus precisa de você, é por isso que Ele chamou você. Tem pessoas aqui que têm influência com pessoas extremamente conhecidas na cidade, ou dentro do trabalho que você teve. Tem pessoas aqui que têm o próprio trabalho, tem gente que está na escola. João, a escola que você estuda, a Ana também, a Laura, quem mais estuda? A Gita estudando também, o Rafael. Sabe, gente, onde você estuda? Deus está colocando você porque Ele tem uma razão para você estar lá. E hoje nós queremos que você entendesse isso. Quem sou eu? Você é uma continuidade do povo remanescente. O resto. Mas esse resto é bom. Você é uma continuidade do povo remanescente. Sabe o que a gente vai trabalhar com vocês daqui a 15 dias? Nós vamos falar de como vocês se relacionam com Deus. Depois de 15 dias, nós vamos trabalhar como vocês se relacionam com as pessoas. Vocês já se decepcionaram com alguém? A gente vai falar sobre isso. É mais fácil se decepcionar quando você está chegando na igreja ou quando você está há muito tempo aqui? Quando está chegando. Porque você cria expectativas. Então a gente vai falar sobre isso. Nós vamos futuramente fazer com vocês um teste de dons. A gente quer saber o que vocês fazem. E aqui eu já vou cantar a bola do final, gente. Se for para vocês participarem de tudo que a gente está fazendo aqui e não fazerem nada na igreja, não adianta. O nosso desejo é que vocês sejam usados na igreja, cada um da maneira como gosta. Tem gente que gosta de aparecer, tem gente que não gosta de aparecer, tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta de falar, tem gente que gosta de carregar cadeira, tem gente que não gosta de carregar cadeira. Cada um tem a sua função, mas todos têm uma função. Todos têm. Ninguém tem todos os dons. E ninguém tem nenhum. Se vocês me entenderam, ninguém tem nenhum. Todos têm algum, e ninguém tem todos. É por isso que nós somos um corpo, é por isso que a gente pensou que para você seria muito importante estar aqui. Sabe quem vocês são? A continuidade de quem foi Sete, de quem foi Abraão, de quem foi Davi, de quem foi Paulo, de quem foi João, dos apóstolos. Depois dos pioneiros da igreja adventista, vocês são a continuidade do povo da reforma, vocês são o povo remanescente.
Não venda a sua verdade por nada. Não deixe de lado aquilo que você aprendeu, porque é algo muito precioso. Tem uma história muito bonita lá atrás. E é uma história que pode animar e fortalecer você a partir de agora. Tá bom? Vocês têm 3 tarefas. Ler um capítulo do livro. Já está lá. Olha só. O filme vocês vão assistir, né? O livro não sei se vou ler, mas o filme eu vou assistir. E pesquisar sobre um pioneiro da igreja. Pesquisa assim, ó, pioneiros da igreja adventista. Vai provavelmente aparecer aquela imagem que o William colocou aqui. Pega um nome mais estranho que você nunca ouviu falar e pesquisa sobre ele. Você vai ver que tem uma história incrível por detrás. Ele é um pioneiro da igreja a qual você tem a continuidade. A mensagem começou... Gente, você já pensou que se a gente for para trás aqui, ó, o Jorab deu estudo para a Milene. Você lembra quem deu estudo para você, Jorab? Não lembro do nome, mas tem alguém. Ou se conheceu, nasceu na igreja? A sua família. Mas alguém ensinou a sua família. Talvez foi avô. Não, mas alguém ensinou eles também. Não, lá atrás. Não, mas espera lá. Quando a gente for fazer essa linha para trás, sempre vai chegar em alguém que teve no movimento adventista. Sempre. E se a gente continuar essa mensagem para trás, a gente vai ter o trabalho de outras pessoas que foram reformadores e pela influência de algum deles você chegou aqui. E se você for mais para trás ainda, de um dos apóstolos, e se você for mais atrás ainda de um povo remanescente desde o Jardim do Éden, porque no final das contas nós somos uma continuidade de todo esse processo do trabalho de Deus na vida do ser humano. Você aceita ser essa continuidade? Você tem essa vontade? Tem ou não tem? Vocês viram que eu pergunto muito, né? Tem ou não tem, gente? Até todos responder. Tem ou não tem? Sim, sim ou não? Sim. Amém. Vamos ser uma continuidade desse povo remanescente? São vocês, tá bom? Não é fácil, não é fácil, mas Deus está dando força a vocês, tá bom, gente? Vamos te ver, esqueci de alguma coisa? Então tá bom. Vamos comer juntos então?